Olá, queridos, professor Esteller de Paula, de Linguagens e Códigos, e nós estamos aqui com a questão 25 do Enem de 2021. Vamos para a questão. Nós temos aqui um trecho do conto A Mulher do Vizinho, do Fernando Sabino. Olha só. O senhor pensa que só porque o deixaram morar neste país pode logo ir fazendo o que quer? Nunca ouviu falar num troço chamado autoridades constituídas? Não sabe que tem de conhecer as leis do país? Não sabe que existe uma coisa chamada Exército Brasileiro que o senhor tem de respeitar? Que negócio é esse? Eu ensino o senhor a cumprir a lei ali no Duralex. Seus filhos são os moleques. E outra vez que eu souber que andaram incomodando o general, vai tudo em cana. Morou? Sei como tratar gringos como o senhor. Pessoal, é normal que um policial vá ameaçar alguém de prisão porque os filhos desse alguém incomodaram um general? Claro que não. Ele fala em cumprir a lei. Mas existe alguma lei no Brasil que prevê prisão para um pai cujo filho, brincando, incomodou um general? Claro que não. Nós estamos aqui diante do você sabe com quem você está falando? Que é bem típico da sociedade brasileira, né? Da famosa carteirada, né? Foi então que a mulher do vizinho do general interveio. Era tudo que o senhor tinha a dizer ao meu marido? O delegado apenas olhou-a, espantado com o atrevimento. Pois então fique sabendo que eu também sei tratar tipos como o senhor. Meu marido não é gringo, nem meus filhos são moleques. Se por acaso importunaram o general, que ele viesse falar comigo, pois o senhor também está nos importunando. E fique sabendo que eu sou brasileira, sou prima de um major do exército, sobrinha de um coronel e filha de um general. Morou? Estarrecido, o delegado só teve forças para engolir em seco e balbuciar humildemente. Da ativa, minha senhora. Quer dizer, o você sabe com quem está falando da mulher do vizinho do general era maior. As cartas da mulher do vizinho do general eram maiores. Ela não era uma cidadã qualquer. Ela também tinha uma carteirada. Ela também tinha a carta na manga, você sabe com quem você está falando. E aí o delegado se viu numa situação complicada. A representação do discurso intimidador engendrada no fragmento é responsável por ironizar atitudes e ideias xenofóbicas, item A. Item B, conferir à narrativa um tom anedótico. Item C, dissimular o ponto de vista do narrador. Item D, acentuar a hostilidade das personagens. Item E, exaltar relações de poder estereotipadas. Muita gente quis correr para o item E. Só que tem que ter cuidado com o item E. Existem, nesse texto, relações de poder estereotipadas? Existem. Nada mais estereotipado no Brasil do que isso, de um general mandar um delegado e dar uma prensa no vizinho porque se incomodou com o barulho dos filhos do vizinho. Nada mais estereotipado, nada mais caricatural do que uma cidadã precisar se defender de um abuso de autoridade, recorrendo também a um discurso hostil e abusivo. Recorrendo também ao você sabe com quem você está falando. Então, há relações de poder estereotipadas no texto, mas elas não estão sendo exaltadas. Elas estão sendo criticadas. O texto, ele é bem-humorado. O texto tem humor,
tem graça. Porque no final, você se surpreende. Há uma reviravolta. O delegado todo prepotente, o delegado todo agressivo, todo hostil, intimidando os pais do garoto. E aí a mulher vira o jogo usando um discurso tão ou mais hostil quanto e deixando o delegado bem pequenininho. Ele que estava todo grande para cima do pai e da mãe dos meninos que incomodaram o general. Quando ela fala que é filha de um general, sobrinha de um coronel, prima de um major, fica bem pequenininho. Dá ativa, minha senhora. Então isso traz graça para o texto. Ele trata de uma questão séria, ele trata de um problema social brasileiro, ele reflete uma fragilidade das nossas leis, do nosso pacto cidadão, de uma maneira bem humorada. E com isso ele confere à narrativa um tom anedótico. O que é a anedota? A anedota é a piada. Como ele trata de uma questão séria, grave, problemática, com bom humor, ele confere à narrativa um tom anedótico. Não é uma anedota, porque o texto é um conto, não é uma piada. Mas uma vez que ele usa a ironia, uma vez que ele constrói a narrativa de modo que ela seja bem humorada, ele confere à narrativa um tom anedótico. Então, item B de Bacurim. Dissimula o ponto de vista do narrador? Não, eu posso entender que o ponto de vista dele é crítico a essa prática. Ele constrói a narrativa de modo a criticar a prática, criticar esse tipo de comportamento. Fica evidente que o narrador não é favorável a esse tipo de comportamento, que ele vê nesse tipo de comportamento um problema. Ele não precisa dizer isso com todas as letras. Acentuar a hostilidade das personagens. A representação do discurso intimidador engendrada no fragmento é responsável por acentuar a hostilidade? Não. A hostilidade é um reflexo do discurso intimidador e não a consequência. Logo, confirma item B. Ele usa a ironia, mas o discurso intimidador não é responsável por ironizar as atitudes e as ideias xenofóbicas. Ele ironiza as atitudes e as ideias xenofóbicas pelo contexto todo. A xenofobia está no discurso hostil do delegado. Certo? Então, há aqui uma inversão de lógica, de causa e consequência, de relação entre os elementos do texto no item A e no item D. Por isso, a gente vai ficar com o item B. O discurso intimidador, da forma como é posto no texto, é bem humorado, traz uma ironia e isso confere à narrativa um tom anedótico. Beleza? 25B, vamos para a próxima.